Uma boa noite a todos aí, tá? Mais uma vez, vamos começar, vamos dar sequência. Hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente. Eu meio que mudei de ideia há pouco tempo aqui, há uma hora atrás. Eu acho, eu vou justificar, né? Deixa eu passar meus slides aqui e depois eu explico qual vai ser a mudança da aula. Aula passada a gente falou um pouco sobre o choque cultural, né? Nós estamos nas grandes navegações, que é o evento histórico que marca, que a gente pode chamar de história moderna, né? Então, se você for analisar, pessoal, a gente conseguiu aqui nesse bloco 4 passar por duas fases, né? Dois períodos da história. Nós passamos pelo período clássico, também chamado de antiguidade, né? Ou antiguidade clássica, com o destaque para os gregos e os romanos correndo ali por fora, né? As primeiras civilizações hidráulicas, Mesopotâmia e Egito. Nós tivemos aí umas 3, 4 aulas, né, de introdução e desenvolvimento da Idade Média, com destaque para a crise da Idade Média, certo? E agora nós estamos introduzindo vocês aí no período moderno, né? Se você for fazer uma análise assim, tipo de conteúdo para matéria, né, para o conteúdo, nós temos aquela linha histórica mais básica possível, não há, né? A filosofia a filosofia, eu tô com a filosofia na cabeça. A história clássica, a história medieval, a história moderna e já a história contemporânea, onde o marco são as revoluções burguesas, no caso industrial e francesa, né? Então a gente está passando aí basicamente pelo meio do curso, iniciando essa próxima fase, no caso do terceiro período, que é o período moderno. E o evento que marca essa era moderna, um grande evento, eu lembro que na minha época, assim, 1000 anos atrás, a gente estudava que o evento que marcava era a queda de Constantinopla, assim. Pô, é um evento muito eurocêntrico, assim, né? No sentido até árabe, não faz muito parte da realidade da história no Brasil, da historiografia brasileira. Então, obviamente, o evento que nós estudamos como marco da modernidade é a chegada ao Brasil, é a grande navegação. E com relação às grandes navegações, o foco do Enem é todinho para esse slide que eu tô te mostrando. Cara, é todinho, assim, tipo, é todinho. Tá, vai, professor, beleza. Cada 10 já apareceu uma vez, né? Teve uma lá. Né? O outro lado das grandes navegações, que eu vou apresentar só na semana que vem, ele vai te dar base para entender a nata do Enem e te preparar para alguma coisa fora do padrão. Porque o Enem ele vai te cobrar esse slide. Esse é o slide, tá? Quando você fala em grandes navegações para o Enem, o lance dos caras é choque cultural. Eu terminei a aula passada falando isso, eu quero resgatar a minha fala. Prestem atenção em dois tipos de questão. Um deles vai ter um caráter de pergunta pessoal. Vai ser um lance muito voltado para você valorizar a herança cultural que o Brasil construiu, né? Com relação à miscigenação racial entre os africanos, portugueses, outros europeus e indígenas. Esse choque cultural, no sentido de o que vocês acham, faça um X, o cara vai te dar um texto lá sobre a miscigenação e você vai ter que sempre se virar. Se a pergunta tiver esse caráter meio pessoal, valorize a herança cultural que o Brasil tem, defenda as diversidades, a gente já falou sobre isso. Por outro lado, você vai ter que levantar uma crítica ao processo de dominação, que seria o processo de imposição cultural, Europa, os nativos. Teve esse slide, a gente falou dele sim, na última aula, senhor Pedro. Né? Eu terminei com ele, né? Terminei falando um pouco essa parte do caráter de pergunta pessoal. Então, se preparem para esse tipo de pergunta. Uma pergunta assim interpretativa, onde o foco vai ser o choque cultural, a herança cultural, e você vai ter que trabalhar com essa questão meio tipo de defender a miscigenação e a respeitar as diferenças, barra contestar e condenar a imposição cultural de um povo sobre o outro. Tá? Esse é um tipo de questão que você tem que estar preparado. O outro tipo de questão que você tem que estar preparado, ele é um pouco conceitual, ele envolve até um pouco de história. Que tipo de história ele vai envolver? Vamos lá, o que a gente falou na aula passada. A questão da dominação jesuíta, esse item que eu trabalhei com vocês na aula passada, é muito importante. Essa imposição cultural
modificada ali, né, pela ideia de monoteísmo se impondo ao politeísmo, a poligamia sendo dizimada, destruída sob a lógica da monogamia, a pagelança sendo destruída para colocar Deus, né, como o grande senhor, né, a autoridade suprema, a Igreja Católica. Olha o tipo de aula que os jesuítas recebiam, né? E é muito importante também vocês entenderem que para os portugueses fazerem essa dominação e essa imposição cultural, eles tiveram que se aculturar primeiramente com o indígena. Até citei para vocês, se eu não me engano, a dominação da América Espanhola pelo Hernán Cortés. Isso aconteceu na dominação asteca, lembra? Onde Cortés teve que dominar e absorver os valores da cultura e da mitologia asteca para usar a mitologia asteca a favor da dominação espanhola. Então, na cabeça de Portugal, eles absorvem a cultura indígena, eles aprendem o tupi-guarani, eles entendem toda a lógica política, ideológica, econômica que os indígenas vivem, para aí sim entrar com o processo de dominação. Sobretudo, inclusive, no estímulo a conflitos, né? O professor ou a professora de história do Brasil, não sei quem dá aula para vocês, eu sou muito atrapalhado, né? Mas ele provavelmente, quando ele trabalha essa concepção de colonização do Brasil, vocês sabem que o português ele vai usar a mão de obra indígena nativa do Brasil. E como é que os portugueses caçam indígenas? Qual é a grande estratégia de caça indígena? É o entendimento da cultura indígena e o levantamento dos possíveis rivais e rivalidades, estimular conflitos e guerras entre as próprias tribos indígenas, e ali é uma produção em massa, né? Linha de produção de escravo. Escravo, ele é produzido em conflito. Desde a época do Império Romano, desde a época do Egito Antigo, o escravo sempre foi o escravo de guerra. Os próprios romanos proibiram lá, a gente viu a escravidão por dívida. Então, você gerar guerra, entendendo conflitos entre os indígenas para produzir escravo, olha um método, olha um modelo europeu, cristão católico, de dominação, de aculturação. Isso é violento, isso é chocante, isso é fruto de uma crítica na sua prova. Você fica esperto, eles amam. O Enem pira nessa temática. Eu tenho 9 exercícios sobre isso. Chove. E por que eu vou dar uma aula diferente hoje? Porque eu já vou direto para os exercícios agora. Vamos fazer exercício. E à medida que eu for fazendo o exercício, a gente vai levantando esses conceitos que eu estou devendo para vocês. Certo? Vamos fazer exercício. Bora! Pedro, pode perguntar antes, enquanto isso eu vou pondo exercício para vocês aqui. Cara, eu não entendi. Pode perguntar. Eu ia perguntar com base no slide. Ah, desculpa. Volto. Eu Vai lá. estou com dúvida em 2 pontos. Primeiro, o que é sincretismo religioso? Não falei. Não? Não. Ó, Pedro, só para você entender, parei aqui, ó. Tô fazendo um traço aí. Parei aqui. Por que eu falei que a aula de hoje vai ser diferente? Que eu vou finalizar esse slide, eu vou finalizar ele usando os exercícios. Tá. E a segunda pergunta era, você falou dessa parte de valorizar a herança cultural, caráter de pergunta pessoal. Isso. Eu não entendi como é que... Você conseguiria explicar melhor como é que o Enem iria cobrar isso? Vamos ver agora? Vamos ver agora. Eu vou te mostrar os exercícios agora. Tá bom. Vamos embora? É agora. Vou te mostrar. Não é o comum, tá? Não é a linha de frente do Enem. Não é a linha de frente. A linha de frente dele você vai perceber agora, mas já apareceu. Então fique esperto para uma pergunta de caráter pessoal. Vou te explicar, vou te mostrar, vou te dar um exemplo. Vamos voltar para 2013. Olha lá. Ó, eu vou falar de novo. Eu sei, professor, já deu, já não aguento mais. Eu sei. Olha lá. Já sabem o que eu vou falar, né? Abre aspas, textinho. Faz X com base no texto. Mais do mesmo, né, velho? Já se ligou que vai cair para você, né? De ponta a ponta, essa é uma carta do Pero Vaz de Caminha, né?
Eu nem vou ler a carta aqui, mas caiu Pero Vaz de Caminha na sua prova, eu vou interferir um pouco agora na aula de história do Brasil, tá? Caiu Pero Vaz de Caminha na sua prova, a gente está falando do período pré-colonial. É o período onde os portugueses chegaram no Brasil, mas ainda não identificaram riquezas. Há, de certa forma, ali digamos, um menosprezo à terra brasileira, uma mensagem de frustração, né? Vamos lá. E uma mensagem de que a natureza é linda e os indígenas são gente boa. Olha lá, de ponta a ponta é tudo Praia Palma. Muito chã e muito formosa, né? Muito ávidas de riquezas, né? Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos. Ao Brasil, lá, já, né? E nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem prata, olha lá, pobre, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem luz vimos, né? Porém, a terra em si é de muitos bons ares, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Já deu a ideia, né? Já deu a ideia, já sabe por onde você vai, né? Ó, não tem nada aqui, a única coisa que se bobear pode ser útil é salvar essa galera. Ele está se referindo à catequese, ele está se referindo à Companhia de Jesus, ele está se referindo à Igreja Católica, está muito claro, e eu espero que você perceba isso. A Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Neste trecho, o relator enfatiza qual o objetivo? Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Ele até está descrevendo a cultura, mais a fauna e a flora, né, local, enaltecer prosperidade portuguesa. Ele poderia estar enaltecendo a riqueza natural da terra. Seria uma pergunta de língua portuguesa, né? Mesmo assim está errado. Transmitir o conhecimento dos indígenas, até parece, né? D. Realçar a pobreza. Ele não falou em pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Não, ele não destaca isso. A D pode parecer um pouco perigosa e te dar uma coçadinha de vontade de clicar nela, no caso lá, rabiscar, nessa concepção de demarcar a superioridade europeia, de certa forma, rebaixando o indígena. Isso até vai acontecer, mas não na carta, não no texto, e muito mesmo com relação à pobreza. Ele não está falando sobre pobreza, né? Ele poderia falar sobre seres inferiores que desconhecem a palavra de Deus, que não reconhecem a Bíblia. Aí até faria um pouco sentido, tá? Mas pobreza não, né? E criticar o modo de vida dos povos autóctones. Autóctones significa, é o sinônimo de nativo, aborígene, local, certo? Para evidenciar a ausência de trabalho. Não está criticando o modo de vida nenhum, muito menos chamando os caras de vagabundo preguiçoso, né? Isso não está acontecendo no texto e realmente não aconteceu naquele contexto. Alternativa A, assim eu espero que você não tenha nenhum tipo de dúvida. Veja, essa questão é uma questão que ele vai trabalhar com o choque cultural, mas automaticamente ele exige de você um conceito, né? Ele exige de você que você saiba que a ideia de salvar está relacionado com a Contra-Reforma, com Companhia de Jesus, com catequese. Então, conceito raso, mole, vamos para a próxima, tá? Vamos para a próxima, né? Vamos lá. Temos aqui ainda na prova de 2013, ó, duas no mesmo ano. Isso aqui vai se repetir, tá? Então, eu nem pus tudo, hein? Todo ano, todo ano. Já ficar aqui 3 aulas aqui, tranquilo, fazendo exercício de choque cultural no Enem. Isso aqui vai, fique esperto. Abre aspas aí para o Canto Triste dos Conquistados e os Últimos Dias de Tenochtitlan. Nossa, professor, o que é Tenochtitlan? É onde hoje é a capital do México, a cidade do México. O texto aqui fala sobre o domínio dos espanhóis sobre os astecas. Professor, você não deu essa aula. Oh, que triste. Choque cultural, irmão. Relaxa. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, caos, hein? Vermelhas estão as águas, sangue. Os rios como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo. Tá rolando porrada, né? Mas os escudos não detêm a desolação. Bom, o texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao quê? O que ele
está sendo registrado. Língua portuguesa também, né? Dá para fazer isso aqui com alfabetização. Tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. B. Tentativa frustrada da resistência a um poder considerado superior. C. Extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. D. Dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados. E. Profetização das consequências da colonização da América. Que questão difícil. Ah, essa é boa. Cara, vocês perceberam que não tem nenhuma descartável? Você não tem nenhuma questão assim, tipo, Cabral chegou no Brasil. Não vê. Eita, cara, o texto tá complexo. Esse texto, ele te dá um conhecimento de história, só que não é com a história que você vai resolver essa questão. Essa questão você vai resolver com interpretação pura. O canto triste dos conquistados e os últimos dias de Tenochtitlan. Né? Eu acho que o termo aí, escudos em resguardo, e os escudos não conseguem deter, eu acho que consegue fazer conexão com uma alternativa que parece ser mais certa. Tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Realmente o texto é uma tragédia. Tragédia causada pela destruição da cultura deste povo. Dá a entender que essa tragédia foi causada, o que está acontecendo aqui foi uma causa, ela foi um efeito da destruição da cultura. Veja, tragédia causada pela destruição da cultura. Na verdade, é a guerra quem causa a destruição da cultura. Língua portuguesa. Chato, insuportável. A tá errada. B. Tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Essa é difícil você negar, essa alternativa, sobretudo com relação aos escudos. Essa coisa de eles tentarem resistir a um poder que é muito mais forte, a superioridade bélica espanhola e portuguesa, quando chegar aqui também na América Portuguesa. Extermínio de populações indígenas pelo exército espanhol. Cara, eu acho a C também dá para negar, mas eu não estou falando sobre extermínio, embora vai acontecer o extermínio. Embora ele traz casas destelhadas, vermelhas estão as águas, né? Mas ele traz a palavra escudo, o nosso resguardo, e os últimos dias de Tenochtitlan. Eu acho que essas palavras te dão a ideia que ainda estou resistindo ao extermínio. E o extermínio ainda não se desenrolou. Viu o nível de uma pergunta de história, língua portuguesa poderosa? Fora, isso aqui é história interpretativa. Tem que ter poder, tem que ter vocabulário, tem que ter, tem que ter cancha de leitura para resolver. A C está errada por muito pouco. Dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados. Isso vai acabar acontecendo como um feito pós-invasão. Não é uma frase errada, mas ela está fora de contexto. E profetização de consequências das colonizações da América. Acho que a palavra profetização aí anula totalmente a alternativa. Embora isso aqui é uma colonização da América, há consequências disso aqui que são terríveis. E isso não é uma profecia, tio. Isso é um fato. Então, essa palavra profetização anula a alternativa E. A alternativa correta, a alternativa B, é a única que você não consegue negá-la. É a única que você não consegue ir contra ela, né? Beleza? Então aqui te dou um modelo de um exercício de nível altíssimo, que vai misturar literalmente história com uma interpretação historiográfica de texto acadêmico. Academia pura. Vamos lá? Então bora. Abre aspas, mais um padrão. A África também já serviu como um ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York, Ace Ventura. Tá trazendo filmes aí né? O Maluco na África, em ambas a África parece um lugar cheio de tribo doida, ritual de desenho animado.
A animação Rei Leão da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos. A África clichêzinha. A África bela são animais, e quando você coloca homens na África, eles parecem diferentes demais. ETs, brincalhões, doidos, né? É um texto que está te trazendo um choque cultural. É um texto que está te mostrando como os Estados Unidos vê a África. E agora é a hora da gente sair do choque cultural Brasil, colônia, né? Europa, e você trazer já os africanos chegando. E você já vai começar a trazer a África pré-colonial. Você já vai começar a colocar a África dentro da lógica. Você vai fazer a chamada triângulo, né? O comércio triangular, que é basicamente Europa, Brasil, explorando o Brasil e recebendo o Brasil, africanos, para girar ali, no caso, cana-de-açúcar e coisa e tal. Quando a cana começa o tráfico negreiro, né? Então agora você vai ter um choque cultural que vai crescer, né? Que vai ser Europa indígena, África. A questão choque cultural de uma imposição dá na mesma, tá? A ideia é a mesma. A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Língua portuguesa de novo, irmão. Tá vendo como a pegada dessa matéria ela é interpretação histórica? Cara, o que tá rolando aqui? Que tipo de choque cultural? Que tipo de negligência? Que tipo de ofensa? Que tipo de violência cultural eu tô cometendo aqui? Né? Esse é o grande ponto. Quais são os seguintes aspectos? Né? A história e a natureza. É a história e a natureza africana que está sendo negligenciada, que está sendo enfatizada para ser ridicularizada? Não. É o exotismo e as culturas do africano? O que seria o exotismo, professor? Seria uma cultura com padrões e símbolos diferentes das culturas europeias. E tá ligado à ideia de cultura. É isso que eles estão ridicularizando? Comportamentos e hábitos que são muito exóticos, que são muito diferentes dos hábitos europeus? Sem dúvida. Boa, senhor Vitor. É a alternativa B. C, é a sociedade e a economia que eles estão... Não. É o comércio e o ambiente? Não. É a diversidade e a política? Também não. Essa diversidade aí é um termo meio raso. Podia deixar claro, de uma diversidade cultural entraria para o jogo, mas muito raso. Exotismo e cultura. Fechou? Muito bem. Próxima. Peraí, professor, volta no exercício. E se você... A prova de 2013 é a África. Eu não entendi esse exercício. Eu fiquei meio Como confuso. Não? Qual? Ó, esse daí, ó. Esse daí. Vamos lá. Sim. Não é um choque. Você entendeu o texto? É um choque cultural. O texto está dizendo assim, ó. A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. O texto falando sobre a memória africana. Essa memória está enfatizando e negligenciando o quê? O filme, ele está ridicularizando o africano em que nível? Em que sentido? Quais das obras? É porque eu que entendi, tem 3 que são citados. Importa o filme? Professor, eu não vi o filme. Mas dane-se, não precisa ver o filme. O cara disse aqui, ó. A África serviu de ponto de partida para a comédia vulgar. Não precisa ver o filme. Ó, os filmes ficam mostrando, ó lá, os filmes ficam mostrando um lugar cheio de tribo doida, ritual de desenho animado, e a única animação séria fica falando de animal. Não precisa falar mais nada, cara. Nunca mais. Já, tá pronto. Qual é a única alternativa do texto que tem 2 itens respectivos que estão sendo ridicularizados? A estranheza da cultura africana. Acabou. É isso. Não tem para onde ir aí.
O cara, ó, vamos fazer um filme aqui zoando uma tribo africana. Ei, você tá zoando o quê? A história, a natureza, a estranheza cultural. Oba! A sociedade e a economia. Você está zoando o comércio? Não. Você está zoando a política e a diversidade política? Não. Você está zoando a cultura exótica da África. Acabou. É isso. Não tem. Dá para entender? Beleza. Ó, a regra que eu coloquei aqui para vocês é quando for fazer exercício desse tema, eu falei aqui, ó. Olha o que está escrito no meu slide. Olha o que está escrito no slide. Olha lá. Olha o que está escrito aqui em cima, tio. Choque cultural. Esse é o tema do Enem. Os caras, eles querem choque cultural. Qual é a única alternativa aqui que é um choque cultural? É a B. Exotismo e cultura. O Enem, ele vai para esse caminho. Ele vai. Leva isso para a prova. Ele vai para esse caminho. Ele vai para o campo, ele vai para o choque. Vamos lá, próxima. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é o próprio do processo cultural. Movimento, pluralidade e complexidade. Né? Então, o processo cultural africano, ele se transforma, ele se movimenta, ele é plural, ele é diverso, ele é complexo de entender. Não se trata, portanto, de um resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. Então, valorizar o africano na cultura brasileira é entender o rosto cultural do Brasil. Não é um resgate ingênuo, tipo, vamos fazer um dia de comemoração, um cultivo nostálgico. No passado o zumbi lutou, vamos se vestir de zumbi, né? Não é isso. É entender a cultura. Não adianta fazer esses resgates bobos, né? O que se quer é captar seu movimento para melhor compreender historicamente. Que texto bonito, né? Vamos entender esse choque cultural africano, vamos resgatar essa parada. Olha lá, com base no texto, a análise de manifestação cultural de origem africana, como, por exemplo, a capoeira e o candomblé, deve considerar que elas, a capoeira e o candomblé, são o quê? Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. E aí? A capoeira e o candomblé permanecem na história do Brasil como uma mera reprodução de valores e costumes africanos? É isso que, com base no texto, está rolando? Não. Tem que ser compreendido, não é uma mera reprodução. E outra, não permanece. Isso aqui é o conceito. Deixa eu voltar. Você me perguntou aí, acho que foi o Pedro que perguntou, né? Isso aqui é o conceito de sincretismo, cara. Sobretudo no caso do candomblé, sincretismo religioso. Você viu que ele acabou de falar no texto, né? A história do negro no Brasil é uma história de movimento, de pluralidade e complexidade. O que ele quer dizer com isso? Que ao longo do tempo que os negros aqui estiveram, eles misturaram culturas, eles adaptaram culturas, né? Essa adaptação chama sincretismo. Quando você ouvir o termo sincretismo, eu estou basicamente te dizendo que existe um povo que, para ser dominado por outro povo, ele teve que se misturar à cultura do outro povo. E não necessariamente uma cultura se impôs e destruiu a outra, mas ela se movimentou, ela se adaptou, ela se complexificou. Né? Nem existe essa palavra, mas é só para vocês entenderem. Ficou uma coisa meio complexa, né? Ficou uma coisa meio estranha. Né? Por exemplo, no candomblé é muito comum você chamar Iemanjá de Nossa Senhora de Iemanjá. O sincretismo é exato. Ele já está dentro dessa visão de já que o africano ele traz valores e existem valores europeus, a gente faz esse jogo, né? A gente faz ao longo da história esse jogo de mistura cultural, de adaptação cultural, certo? Então não tem essa coisa de permanência, né? Não tem esse lance de, do jeito que era, tá. Então não permanece nada. B, perderam a relação com o seu passado. Não, se mistura. C, deriva da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Perfeito. Né? Esse aqui é o grande conceito de sincretismo. Eu dei a respostinha aí, mas porque é um conceito que a gente está estudando à medida que a gente for fazendo os exercícios.
Alternativa D. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Ah, professor, mas tem racismo, preconceito, mas não é isso que o texto está falando. Ninguém está falando de preconceito no texto. O texto estava falando sobre uma ingenuidade de resgatar valores africanos sem compreendê-los, sem entender que eles se misturaram, eles se movimentaram. É isso. Né? Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. O texto não está comparando qual cultura é mais complexa. Ele está dizendo que é complexo entender a cultura africana porque ela se misturou à europeia. Ninguém está competindo aqui para ver quem é mais complexo que quem. A alternativa que carrega o conceito de sincretismo, como aí o senhor Vitor coloca no chat, alternativa C. Mas olha como é importante, ó, essa questão, ela é uma questão que você tranquilamente categoriza ela, você classifica ela, portanto, em uma questão interpretativa conceitual. Porque você precisa do texto para poder ficar seguro na questão e, ao mesmo tempo, tem que dominar conceitos da história. E são conceitos que não necessariamente estão no texto, como é o caso de sincretismo. Né? Veja, uma questão de nível alto. Exige boa leitura, interpretação do texto e conhecimento de conceitos. Né? Questão completa, muito bonita. Abra aspas para mais uma questão padrão do Enem. O índio era o único elemento que então disponível para ajudar o colonizador, como agricultor, pescador, guia muito importante, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecido a sua inocência e a sua alma na medida do possível, catolicismo, certo? A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e os colonos, principalmente bandeirantes. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Houve um embate entre jesuíta e bandeirante pela caça, pelo papel do indígena, enquanto um quer usá-lo como mão de obra, o outro quer usá-lo como humano absorvendo o catolicismo. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Eu estou invadindo um pouco aqui o universo da história do Brasil, eu sei, mas a temática faz essa lógica. Vamos brincar. Então, essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pelo quê? Ah, pela demarcação do território indígena. A Companhia de Jesus veio aqui para demarcar território. B, pela manutenção da organização familiar. No Companhia de Jesus, os colonos vieram aqui para organizar e fazer a manutenção. Acabei de falar para você que uma aula que os caras davam era matar a poligamia. Eles vieram destruir a organização familiar dos caras, né? O pajé é líder, é nada. C, valorização dos líderes religiosos indígenas. Que é uma matéria para matar o pajé. Vou valorizar o quê, Zé? Vaza, tchau. D, preservação do costume das moradias coletivas. Vai, Naí, bonito, vai. Comunicação pela língua geral baseada no tupi. E é muito legal porque você fala assim, eles vão se comunicar, né? A palavra comunicação parece um bagulho mó fofo, né? Eles vieram aqui trocar ideia, né? Formar centros de debate. Essa comunicação pela língua geral baseada no tupi é para domínio. é para domínio. Né? Eita lasqueira. A palavra comunicação fica muito fofa, né? Não tem nada de fofo aqui, não. Bora lá. Bora. Aqui é grande navegação. Interpretação e conceito de novo, mas é fácil. Abre aspas. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado a sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam, querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Ou seja, pai amado, né? Todo homem de bom juízo, depois que chegar em casa intacto de uma viagem no oceano, tem que dar graças, porque é uma sorte, porque meu mar é perigoso, o mundo é plano, nada de heliocentrismo, as ideias... Fascício. Né? Já deu, né? Esse relato associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna expressa qual sentimento? Gosto pela aventura. Até tinha, né? Até tinha, mas não é o caso.
fascínio pelo fantástico. O fascínio pelo fantástico também tinha, inclusive, o Colombo. Colombo era fascinado pelas viagens. Conta que quando ele chega na América, o relato do diário de bordo dele, ele chama golfinho de sereia, borboleta de fada. Eles chamam indígena de descendentes de Adão e Eva. Ele ficava conversando com planta. O Colombo achava que ele estava no Jardim do Éden, em um lugar fantástico, mágico, com seres, incríveis e, depois eles matam todo mundo. O fascínio pelo fantástico faz parte do imaginário das viagens, mas não é o texto, né? Aqui é língua portuguesa. Você até tem o conceito, né, das viagens, mas tá no texto, né? Temor pelo desconhecido, muito bem, alternativa C. Interesse pela natureza, pode até ser. Colombo até tinha interesse. Purgação dos pecados, também pode ser. Muitos vieram pagar pecados na América, mas não é o texto, né? Pergunta assim, motivos que colocaram navegadores nos barcos lá, na época. Anulada a questão, porque tudo joga. Tá tudo certo. Motivos gerais dos navegadores na época. Tudo certo. Não foi essa a pergunta, né? Tudo bem? Vamos lá, grita aí se tiver difícil. Padrão de novo. Essa aqui, lá, Pedro, é uma questão de nível de pergunta pessoal. Você vai ter que usar o óbvio, né? Você vai ter que trabalhar em cima da regra do que é certo. Parecer da CNECP número 3, 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Lei de 2004. Isso aqui está no PCN, Parâmetro Curricular Nacional. Isso aqui é lei. Tem que ensinar. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente. Eu nem vou ficar lendo. É uma lei que diz que você tem que estudar a história dos afrodescendentes, porque é a história do seu país, e valorizar a cultura dos caras, e blá, blá, blá. Você já sabe. A orientação adotada por este parecer, essa lei, fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a práticas de valorização identitária. É isso. B, medidas de compensação econômica. Aí você vai lá para a cota. Ninguém falou de cota aqui. C, dispositivos de liberdade de expressão. É fofo ter liberdade de expressão. O texto não é sobre isso. D, estratégias de qualificação profissional. Tem. Não no texto. E, instrumentos de modernização jurídica. É um instrumento de modernização jurídica. Mas a pergunta não é essa. É a política pública se associando a um princípio de inclusão social, a qual prática? Muito bem. Valorização identitária. Na busca pela valorização da nossa identidade. Viu? Vai no fofo, vai no bonito. Eu acho as alternativas perigosas, né? Alternativas que fazem sentido. Não são alternativas bobonas aqui, não. Né? Vamos viajar para 2018. Abre aspas. O encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta do Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E o mistério continua, o resultado do combate. Porque a vitória fulgurante, né, incrível, se os habitantes da América eram tão superiores em números e os adversários lutaram no próprio solo. Por que os europeus venceram os indígenas e conseguiram escravizar indígena se tinha mais indígena que europeu? Faz X. No contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi o quê? Seguinte, tem uma diferença, tem uma disparidade. Qual é a disparidade? Numérica. Na América tem uma galera, Portugal não vem com ninguém. Na América tem uma galera, Espanha não vem com ninguém. Qual era a estratégia que os caras usavam para ganhar? Implantar missões cristãs entre as comunidades submetidas. Cara, eles implantavam jesuíta, né? Mas a implantação dos jesuítas era uma estratégia necessariamente de guerra? Perigosa. B,
utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. É de sacanagem. Os caras trouxeram um exército de africano bombado. Cara, muito aleatório a alternativa. C, né? Explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Foi. Chegou lá, né? Boa. Acertaram. Introduzir vetor para disseminação de doença epidêmica. Nossa, que da hora, né? Meu Deus. Os caras chegaram aqui e colocaram uma doença, né? Assim, os caras avançados, né? Isso aí, tipo o Pink e o Sé, nossa, o gênio da destruição, né? Não era tanto, né? Comprar terras para o enfraquecimento de teocracias autóctones. Nossa, que frase aleatória. Meu Deus. Eu acho a perigosa, mas não era o projeto dos jesuítas conquistar. Né? Lá, abre aspas, estamos terminando. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas da colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. Esses textos aleatórios na prova de história machuca, né? A insegurança tanto física como espiritual gerava uma necessidade generalizada de proteção. Catástrofes de natureza, doença, má sorte, da violência, núcleos urbanos, roubos, brigas, lá. Também pode trazer sorte, dinheiro e atrair até mulheres. Os africanos usavam uma bolsa de mandinga, que era basicamente um trevo, né? Um pé de coelho, um objeto que estava relacionado a bons ventos, afastar o azar, trazer sorte. Legal. A prática histórica cultural da matriz africana descrita no texto representa o quê? Africanos que saem da África e praticam cultura africana aqui tem a ver com o quê? Expressão do valor das festividades da população pobre. Não sei, pessoal. Acho aleatório, né? B, ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Não é isso que o texto está falando. Estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. Era uma forma deles brigarem contra o rei de Portugal. Não é isso. D, é um elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. A bolsa de mandinga você vira católico, né? Até parece. E, é um instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Acabou. Língua portuguesa, muito bem, colocaram aí já, né? É um instrumento para você amenizar. Professor, como os caras eram frescos, né? Caçado lá na África, vem para cá no navio negreiro, aí vem aqui e ainda quer fazer bolsa de mandinga para aliviar o sofrimento. Meu Deus do céu. Tenebroso, né? Terrível. Um texto de língua portuguesa. Essa aqui é chata. Vamos pegar uma aqui logo, porque vai terminar a aula. Eu vou pegar essa aqui. A gente faz essa de 22 aqui, que é uma das mais, assim, das mais atuais, mais chatinha. Olha lá. Abre aspas. Quando os espanhóis chegaram na América, estava em seu apogeu, né, no auge, o Império Teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre hoje, a gente chama de Peru, Bolívia e Equador. Abarcava parte da Colômbia, também do Chile. A Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México. O cara tá te dando uma aula aqui, mano, de Inca Maia Azteca. Vamos lá. A sociedade mencionada no texto deixaram como legado, uma diversidade do quê? O que sobrou? O que sobreviveu desses povos na chegada à América? Bens religiosos inspirados na matriz cristã. Os povos daqui eram cristãos? Não dá para ir na, né, Zé? B, materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. Os espanhóis e os portugueses chegavam aqui e roubavam o avanço tecnológico de guerra que os caras tinham aqui na América. C, heranças culturais constituídas em saberes próprios. Acabou de aparecer a bolsa de mandinga, acabou de falar da capoeira e sentiu o padrão de prova? E não importa se é indígena, não importa se é América Espanhola, não importa se é africano, não importa onde você vai, irmão. Você sentiu que a prova, ela sempre te direciona para a herança cultural, para tradições, ela sempre te leva a choque, ela sempre te leva à palavra cultura. Você percebeu? A gente fez hoje aqui, ó, sei lá, 8, 9 questões. Elas
desenvolveram a mesma lógica. Vamos finalizar com essa, eu prometo, a última. Para terminar. Vamos lá. No seio de diversos povos africanos, nomeadamente no antigo reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Exemplo disso são as tampas de panela esculpidas em baixo relevo do povo Oiô, né? Cenas de provérbios cotidianos, desenhos na terra e na areia. Entre os Oiô existiam costumes de oferecer aos filhos tampas. Viu? Mais uma vez, valores e tradições culturais, ou africanos, ou indígenas, ou asteca, ou maia sendo colocado para o jogo. Vamos lá. Para o povo Oiô, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem qual função? Qual é a função da cultura, desses artefatos, das tampas? Qual é a função de uma cultura numa sociedade? A. Pedagogia de costumes sociais. A função, o que ele quer dizer com pedagogia? Educação. A cultura serve para educar as pessoas a se acostumar ou a habitualmente se comportar numa sociedade? É para isso que serve a cultura? É. Imposição de formas de comunicação? Ninguém está falando de imposição de formas de comunicação. C. Desvalorização de comportamento da juventude? Não. Destituição de valores do matrimônio? Ninguém está falando de destruição de valor. Etnografia de celebridades religiosas. O que seria uma etnografia? Seria um trabalho presencial. Etnografia significa, é uma ação de um estudioso, é quando alguém vai lá na África fazer um registro sobre celebrações, no caso religiosas. Dá a entender que alguém estava lá estudando os africanos com base em celebrações religiosas. É um perigo aí, eu concordo. E é isso que o texto está dizendo? Presta atenção. A pergunta da prova. O artefato cultural, essas tampas, elas cumprem qual função? Elas são uma etnografia de celebridade religiosa? Ou é o europeu que vai lá fazer uma etnografia? Dá para entender? As tampas têm qual função? De ensinar e educar os costumes sociais. A pergunta aqui é, qual é a alternativa que se comporta como cultura? A pedagogia dos costumes sociais. Não a etnografia. O que está acontecendo aqui, o documento, é uma etnografia de celebração religiosa. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, dentro dessa etnografia, o que faz? Qual o papel da cultura? Educar. Questão de língua portuguesa. Chata. E se você coloca aí, senhor Vitor, você está um pouco perdoado. Porque é a única alternativa que te leva ao caos. Né? Mas aí você precisa voltar à pergunta, esmiuçar e chegar na alternativa certa com mais tranquilidade. É muito difícil fazer isso lá na prova. Vocês perceberam, pessoal, que é um tema que ele vai, né, de questões bem difíceis para questões bem fáceis. Agora, percebam, há algo em comum em todos os textos. A sua bagagem de leitura, e uma bagagem de leitura nessa temática, sempre voltada para questões culturais. Leva isso, questão cultural. Tudo bem? Eu passei aí 4 minutos, peço desculpa, tá? Mas é que fazendo exercício a gente acaba perdendo a noção do tempo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Valeu? Tranquilo. Fechou? Eu paro a gravação agora, certo?